Vamos à nossa aula de Teoria Geral do Direito. Nessa aula nós trataremos daqueles conceitos jurídicos fundamentais, como norma jurídica, vigência, validade, eficácia, classificação de normas jurídicas, fonte do direito, teoria do ordenamento, conflito entre normas, direito e moral, conceito do direito, silogismo jurídico, direito e linguagem e teoria da interpretação. Esses conceitos, como nós não tratamos com eles a todo momento, eventualmente eles podem nos conduzir a uma dificuldade de compreensão de outros institutos jurídicos. Então é importante que nós tenhamos clareza nesses conceitos para que os institutos jurídicos sejam bem compreendidos. Eu começo falando de norma jurídica. A escolha pela norma jurídica está exatamente na centralidade da normatividade dentro do fenômeno jurídico. A norma é um conceito central para a compreensão do direito, ainda que para aqueles juristas que não consideram ser o normativismo a base doutrinária mais segura para a compreensão do fenômeno jurídico, mas ainda assim a norma jurídica sempre tem centralidade. Eu trouxe aqui um conceito do professor Miguel Reale e outro do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior. O professor Miguel Reale afirma que o que efetivamente caracteriza uma norma jurídica de qualquer espécie é o fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de uma conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Então, notem aí que o professor Miguel Reale, ele especialmente menciona alguns elementos que são as características da norma jurídica. São o fato de ela ser uma estrutura proposicional enunciativa, ou seja, a norma ou ela é uma hipótese, uma proposição, ou ela é um enunciado, ou ela é um comando. Ela assume essas duas formas de manifestação. Por exemplo, a norma que diz é proibido é uma norma, é um comando, né? E a norma enunciativa é aquela norma que diz o Supremo Tribunal Federal é competente para. Então, são duas normas jurídicas, mas cujo veículo de formulação do enunciado são distintos. Num caso é proposição, no outro lado é um comando. Além disso, elas enunciam ou propõem uma forma de organização ou uma conduta. Exatamente o mesmo exemplo que eu usei. Uma forma de organização. O Supremo Tribunal Federal é competente para. Ou uma conduta. É proibido fumar. Isso aí é também uma outra variável do que se chama norma jurídica. E esse conteúdo deve ser seguido de maneira objetiva e obrigatória. A terceira característica para o professor Miguel Reale, portanto, é a obrigatoriedade e objetividade da norma jurídica. Ela, portanto, é um enunciado ou uma proposição que se dirige a uma forma de organização ou a uma conduta de forma objetiva e obrigatória. A esses requisitos, o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior acrescenta a ideia de que a norma jurídica ela serve como um critério de decidibilidade. A norma jurídica ela existe tanto para enunciar e propor formas de organização e formas de conduta de forma obrigatória e objetiva, mas também para que essa proposição e esse enunciado sirvam de critério de decidibilidade. A norma jurídica é o parâmetro para julgamento das condutas. Por isso ele afirma que a norma jurídica é um diretivo vinculante, coercivo bilateral, que estatui uma hipótese normativa a qual imputa uma consequência jurídica e que funciona como critério de tomada de decisões. Então, quando ele fala de tomada de decisões, é que desde o administrador, ao jurista, a pessoa que vai fazer um contrato, que vai firmar um negócio jurídico, todas elas devem ter a norma como o critério comunicacional para analisar a validade ou a invalidade de determinadas condutas, de determinadas opções. Esse, portanto, é o conceito de norma jurídica. Comumente se faz aquela confusão entre norma jurídica e lei e contrato. É muito claro, né? Pelo que nós acabamos de ver, a norma jurídica é o gênero, não é? Ou seja, a lei, na verdade, é um instrumento que veicula uma norma jurídica, não é? A norma jurídica legal. A lei é um instrumento, assim como o contrato é um instrumento para a formulação do negócio jurídico no qual que é nele veiculado, não é? Então, norma jurídica é o gênero, a lei é a moldura, o contrato é a moldura, o ato administrativo é a moldura, a sentença é a moldura, o acórdão é a moldura, o tratado é a moldura. Portanto, lei é uma categoria
instrumental para a veiculação de normas jurídicas que podem ser de diversas formas e naturezas. Vamos fazer aqui uma classificação dos tipos de norma jurídica. Primeiro, as normas jurídicas, todas sabemos, são genéricas e abstratas, ou seja, as normas jurídicas não podem valer para uns e não valer para outros. Acontece que o conteúdo dessa norma jurídica pode ser direcionado para toda a coletividade ou para determinados indivíduos. Por exemplo, a norma jurídica que rege os comportamentos e as obrigações e as competências e atribuições do presidente da República é uma norma jurídica genérica e abstrata, mas cujo destinatário é individual. Também pode ser uma norma jurídica destinada a grupos, é uma norma jurídica que tenha uma incidência apenas setorial. E a diferença nesse âmbito está exatamente nisso, de que o conjunto dos destinatários, embora ela seja uma previsão genérica e abstrata, o conjunto dos destinatários devem ter algumas características, não podem ser todos. Vamos a uma norma jurídica geral, aquela que estabelece a necessidade do registro civil. É uma norma jurídica que vale para todas as pessoas naturais e para as pessoas jurídicas, para o registro das pessoas jurídicas. Já a norma jurídica, como eu afirmei, que trata das atribuições do presidente da República, só se destina àqueles que ocupam aquele cargo, né? Não incidem sobre as demais pessoas da coletividade. Outra classificação importante diz respeito às normas de organização e normas de conduta. Como eu acabei de mencionar na conceituação do professor Miguel Reale, as normas de organização são aquelas que prevêem determinado formato para a produção de efeitos jurídicos. Exemplo, normas de capacidade civil, normas de atribuições, normas de competência. Então essas normas elas formam uma estrutura dos centros de produção normativa. Já as normas de conduta são aquelas normas que nós poderíamos chamar de normas de conteúdo de comportamento. São as normas que dizem o que deve e o que não deve ser feito. E essas normas de comportamento, elas se dividem entre normas proibitivas, permissivas e preceptivas. As normas proibitivas são aquelas que proíbem uma determinada conduta, as permissivas são as que permitem e as preceptivas são aquelas que estabelecem como determinada conduta deve ser praticada. As normas também podem ser autônomas e dependentes. As normas autônomas são aquelas cujo enunciado já contém tanto a previsão normativa quanto a consequência jurídica dela derivada. Já as normas dependentes são aquelas que precisam ser, de algum modo, complementadas por outras normas. Exemplo, volto ao exemplo o Supremo Tribunal Federal é competente para. Então isso é uma norma dependente de um conjunto de outras normas que dirão os casos em que o processo civil, o processo penal serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e como deverão ser julgados. Outra característica outra classificação entre normas escritas e não escritas. O nome também já diz, né? As escritas são aquelas que estão, de algum modo, registradas, grafadas, né? E as não escritas são o costume, né? A mais importante delas, e às vezes os princípios jurídicos, né? Então, muitas vezes, como os princípios já participam do centro da cultura jurídica, muitas vezes eles já são vertidos nas normas escritas, mas a forma de nascimento do princípio não necessariamente está relacionada com a codificação. Nós falaremos sobre isso um pouco na sequência. Outra classificação também muito comum na doutrina diz respeito às normas imperfeitas, menos que perfeitas, perfeitas e mais que perfeitas. As normas imperfeitas são o que se chama de normas sem sanção. São as normas que prevêem determinada conduta, mas não há nenhuma consequência jurídica no caso de descumprimento. As normas menos que perfeitas, elas preveem uma conduta e apenas preveem uma sanção para o caso de descumprimento de uma conduta. Por exemplo, dirigir sem o cinto de segurança, há uma pena de multa. Então, isso é uma norma menos que perfeita. A norma perfeita, ela estabelece uma nulidade, ou seja, a norma que veicula uma nulidade para determinada conduta, mas não estabelece uma sanção, é apenas uma nulidade. As normas mais que perfeitas, elas estabelecem tanto uma sanção quanto a nulidade para a conduta.
Outra classificação, sanção negativa e sanção positiva. Normas de sanção negativa são aquelas normas que estabelecem uma punição para o seu descumprimento. As de sanção positiva, o jurista Norberto Bobbio também as classifica como sanção premial, então vocês vão ver essa classificação tanto como sanção positiva quanto sanção premial. São as normas que dão um bônus para atingir a conduta, ou seja, enquanto as normas proibitivas elas pretendem que a sociedade adote determinado comportamento, que os destinatários adotem determinado comportamento, e para tanto se vale da inibição veiculada por uma sanção punitiva, nas sanções positivas é exatamente o oposto. A norma jurídica ela cria um prêmio para que a conduta seja estimulada. Por exemplo, quando houve racionamento de energia, em 2001, a norma jurídica ela conferia um bônus financeiro na conta de energia para aqueles que economizassem. Então, ao invés de proibir o excesso de consumo, ela foi uma norma que incentivou que o consumo fosse reduzido e, portanto, veiculando uma sanção positiva. Outra característica diz respeito às normas condicionais e incondicionais. As normas condicionais são aquelas que, para valer, precisam de uma condição, ou seja, uma condição seja implementada. É o caso das normas no que se refere ao estado de sítio, estado de exceção. Então, apenas valem no estado de sítio e no estado de exceção. A norma que proíbe o fumo em determinados locais não é uma norma condicional, é uma norma incondicional. Outra característica são aquelas normas de eficácia imediata, eficácia contida e as normas programáticas. Não é? Essa classificação ficou muito conhecida pelo professor José Afonso da Silva e ela diz respeito ao nível, à densidade de concretude da norma jurídica. Se uma norma ela tem a aplicação concreta, total, ela é uma norma de eficácia imediata, ela não precisa de nenhum complemento, ela já está apta a produzir todos os seus efeitos. Já uma norma de eficácia contida, ela precisa ser regulamentada para que delas se obtenham os efeitos nela previstos. E as normas programáticas são aquelas normas que veiculam apenas programas e intenções e que não têm uma concretude imediata. Nós sabemos que em relação a isso, durante muito tempo, houve uma certa divergência a respeito da natureza efetivamente normativa, sobretudo das normas programáticas. Hoje, o momento doutrinário nos revela que as normas programáticas são tidas sim como normas jurídicas importantíssimas, sobretudo aquelas normas principiológicas que nós vemos lá no começo da Constituição, no seu preâmbulo e nos primeiros artigos, normas que, embora não estabeleçam determinada conduta e um resultado descrito em termos objetivos nela, há uma intenção de que essa norma sirva como inspiração de todo o sistema jurídico. Então essas normas, as normas programáticas, elas têm sim uma densidade normativa importante, é hoje o que a doutrina considera. Vamos falar um pouco sobre alguns outros conceitos básicos, né? Primeiro deles, vamos diferenciar norma de princípio. Norma, como eu disse, é uma categoria. Toda a forma preceptiva que veicula obrigações e formas de conduta, formas de organização objetivas e que servem como critério de decidibilidade são normas. Então, o que são os princípios? Eu uso aqui a classificação do professor Robert Alexy, que é uma classificação das mais conhecidas, que diz o seguinte: os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas existentes. É um mandamento de otimização. Pois bem, as normas jurídicas, elas têm a natureza de valer a partir de determinadas condições, como eu acabei de referir quando tratei das classificações de normas jurídicas. E já os princípios, eles são a fonte primária de toda a normatividade de determinada comunidade jurídica. Quando eu menciono princípio, eu estou querendo afirmar que eles são o DNA da comunidade jurídica. O importante a se ter em conta quando se tenta conceituar princípio é exatamente essa característica nuclear. O princípio, ele é a base de construção da cultura jurídica. E se ele é a base de construção,
dele derivam inspirações para a construção de toda e qualquer norma jurídica. Eu vou fazer aqui uma analogia com a língua, não é? Por exemplo, o idioma português no Brasil. O conjunto dos elementos do idioma são a base para a construção de todas as formas de comunicação. Mas, por exemplo, as normas da língua culta, elas se revelam mais usadas em algumas circunstâncias, menos usadas em outras. Acontece que alguns elementos dessa língua estarão presentes em toda e qualquer comunicação em português. Não é? Isso é exatamente o mesmo que ocorre com os princípios. Vamos dizer que os princípios são aquilo que deverá estar presente em toda e qualquer normatividade jurídica. Então, a diferença em relação às regras, aqui eu já antecipo algumas informações do que eu tratarei na sequência, mas a diferença em relação às regras é que a regra jurídica ela vai valer em determinado caso. Por exemplo, a norma que proíbe o fumo em determinados ambientes fechados, ela só vai valer para a conduta de fumar em determinados ambientes fechados. Já o princípio, ele de algum modo, ele está valendo em toda e qualquer norma. Então, os princípios, eles estão impregnados em toda e qualquer norma válida. O princípio, ele é o parâmetro de validade de toda e qualquer norma jurídica. Como assim? Princípios da liberdade, princípio da dignidade, princípio da boa-fé. Então, nós vamos notar que alguns princípios devem estar impregnados em toda e qualquer norma jurídica. Uma norma contratual, qualquer contrato que seja, ela deve veicular princípios de boa-fé, princípios de liberdade, princípios de dignidade. Todo contrato administrativo, todo ato administrativo, toda sentença judicial, toda lei deve levar em consideração tais princípios. Claro que, a depender da natureza, da regra que vá veicular a conduta, esses princípios serão, em maior ou menor medida, observados. Mas não pode haver no sistema jurídico de direito válido qualquer regra que seja ofensiva aos princípios da liberdade, aos princípios da boa-fé, da probidade, aos princípios da segurança jurídica, da dignidade humana. Então, o princípio ele tem essa característica, como o Robert Alexia afirma, que é de serem normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas existentes. Então, o princípio vale para toda a comunidade jurídica e não para casos específicos. E nós temos também muita clareza quanto a isso quando nós tratamos de eficácia vertical e horizontal dos princípios, exatamente com essa intenção. A eficácia vertical e horizontal diz exatamente que o princípio vale de cima para baixo e nas relações horizontais também. Então, ele está dentro da cultura jurídica, impregnando todo e qualquer negócio, ato jurídico, norma jurídica, e dando a essa normatividade, a esse conjunto de normas jurídicas, a sua face, a sua identidade. Nós vamos ver há pouco, daqui a breves minutos, nós trataremos sobre o conceito de sistema jurídico, né, e teoria do ordenamento jurídico, e nós vamos ver que a principiologia tem transformado a face do próprio ordenamento jurídico, não é aquela noção piramidal proposta por Hans Kelsen, de algum modo ela tem se transformado numa conceituação muito mais atomista, não é? Ou seja, o princípio como um vetor e um vetor circular que alimenta todas as instâncias de produção normativa e que modificam a própria compreensão do que é o sistema jurídico, mas trataremos disso na sequência. Outra distinção que eu considero importante, que ela é bem cobrada, diz respeito à diferença entre dever e responsabilidade. O dever é o vínculo, a responsabilidade é a consequência. Então, essa é sinteticamente a diferença. Situação e relação jurídica. A situação é a posição frente ao direito. A situação jurídica de nacional, situação jurídica de estrangeiro, situação jurídica de contratado, a situação jurídica de eleito, a situação jurídica de cônjuge, de herdeiro. Então, é a minha posição frente ao direito. Já a relação jurídica é o liame
das situações jurídicas. Né? A relação é o vínculo de situações jurídicas, né? São formas de vincular condutas. Outra classificação importante diz respeito à de instituto jurídico. O que é um instituto jurídico? É um feixe de relações jurídicas unidas por um ponto comum. Exemplos: o contrato é um instituto jurídico. Por quê? Há um feixe de relações jurídicas e há um ponto comum, que é a vinculação àquele instrumento. A família é um instituto jurídico. A herança é um instituto jurídico. Né? Então, todos esses polos que enfeixam um núcleo de várias relações, um centro de várias relações jurídicas, eles são institutos jurídicos. Obrigação e sujeição. A obrigação diz respeito a direitos pessoais, a sujeição a direitos potestativos. Então, a obrigação é o tipo de vínculo estabelecido quando se trata de direitos pessoais. As relações jurídicas de direito pessoal são relações jurídicas obrigacionais. Já as relações jurídicas de direito potestativo são relações jurídicas que há uma sujeição e uma potestade, um poder de parte a parte. Direito subjetivo é, de uma forma muito sintética, a titularidade da faculdade jurídica. Direito subjetivo é a titularidade da faculdade, não é? Ou seja, eu posso ou não exercer aquela faculdade que a norma jurídica me faculta. Outra característica importante que nós queremos tratar aqui diz respeito à vigência, eficácia e validade. Nós falaremos disso com mais vagar quando tratamos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, mas aqui eu gostaria já de anunciar algumas características. O que é vigência? É o momento criador do direito, né? O direito surge com a vigência, né? Então, nós precisamos ter claro isso, que não é um conceito meramente ligado à lei, não é? A vigência só se trata de lei. Não, a vigência se trata de norma. Então, toda norma tem uma vigência. O princípio tem uma vigência, o costume tem uma vigência, o contrato tem uma vigência, uma sentença tem uma vigência. Então, a vigência é um conceito que abrange diversos segmentos da vida normativa e não apenas a legalidade. No que se refere à vigência das leis, nós as encontraremos, né, as características da vigência, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e nas leis complementares número 95 de 98 e a número 107, que foi a que alterou a número 95. Nesse conceito de vigência vai veiculado aí um problema central que diz respeito à retroatividade das leis, ou seja, a lei que tem o início de uma vigência no tempo, se ela se aplica para trás, né? Ou seja, esse que é uma decorrência da vigência da lei, está tratado no nosso Código Civil, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e nós adotamos no Brasil uma teoria mista, não é, que é proposta pelo Rubens Limongi França, que é uma fusão entre a teoria italiana e a teoria francesa. A teoria italiana de Francesco Gaba, que é a teoria subjetiva ou de proteção ao direito adquirido, e a do professor Paul Roubier, né, que é o juiz civilista francês, que é a teoria do efeito imediato. Então, o direito brasileiro escolheu por uma fusão entre essas duas teorias. O que é vigor? Pois é, falamos sempre em vigência, eficácia e validade, mas há uma palavrinha chamada vigor que pode gerar algumas confusões. Vigor é o aspecto temporal da obrigatoriedade da norma, ou seja, é o momento a partir do qual a norma se torna obrigatória. Uma norma pode existir, mas não entrar em vigor, não é? Ela pode ter vigência, mas o seu vigor ser, por exemplo, protelado no caso da vacatio legis. Então, ela é o aspecto temporal da exigibilidade da norma. É o momento em que uma norma passa a obrigar. Já a eficácia, ela é a força de produzir efeitos. Uma norma é eficaz quando ela, estando em vigência e estando em vigor, ela é observada pelos centros de produção jurídica. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, durante muito tempo, a norma que estabelecia a necessidade do uso do centro de segurança não foi aplicada, não era observada socialmente e também não era observada pelos centros de produção de normas jurídicas, ou seja, a fiscalização, os órgãos de punição, os órgãos judiciais. Então, por muito tempo, a norma que veiculava a necessidade do uso do cinto de segurança, ela esteve vigente,
vigorando, mas a eficácia é reduzida ou às vezes até totalmente abolida em determinadas circunstâncias. Com determinadas evoluções de conceitos e com uma maior observância pelos órgãos de produção normativa, ou seja, uma fiscalização mais intensa, fez com que essa norma que proíbe o tráfego sem o cinto de segurança, ela fosse gerando várias produções normativas através das multas, e é exatamente isso. O conceito de eficácia é o conceito de uma norma que passa a ter efeitos na sociedade, né? A eficácia pode ser uma eficácia jurídica ou uma eficácia social. A eficácia jurídica é aquela que gera os efeitos. Um caso clássico de eficácia jurídica é o caso da norma que pune o homicídio. Sabemos que os homicídios, sobretudo no Brasil, acontecem com grande frequência. Isso quer dizer que a eficácia social da norma proibitiva ainda é pequena, ou seja, a sociedade ainda não observa de forma como deveria a norma que proíbe o homicídio, mas a eficácia jurídica dessa norma é observada, porque os centros de produção de normas jurídicas sancionadoras, nos casos de homicídios, estão em atuação, e a norma que pune o homicídio está em vigor e em eficácia, ou seja, ela é observada pelas fontes de produção. O conceito de eficácia jurídica, portanto, é a observância da norma pelos centros de produção. Eficácia social, a observância das normas pela coletividade. Terceiro conceito, validade. A validade da norma jurídica diz respeito à sua compatibilidade com o sistema, ou seja, com o sistema de normas. A compatibilidade pode ser material e formal. A norma jurídica, para ser válida, ela tem que observar o procedimento, nos casos em que o procedimento é necessário a sua validade, e o conteúdo ao qual ela está subordinada. Vamos falar agora um pouco sobre a teoria das fontes do direito. Falamos então sobre norma jurídica, demos uma pequena classificação, conceituação de princípios, vigência, eficácia e validade. Vamos falar agora um pouco sobre teoria das fontes do direito. O que são fontes do direito? São as origens da normatividade e da juridicidade, ou seja, tudo o que serve de base para a produção de direito, né? Tudo que faz o direito nascer. A fonte é exatamente aquele conceito do nascedouro do direito. Classicamente, os conceitos normativistas, formalistas, consideravam a noção de fontes imediatas e que a lei era a única fonte imediata do direito, que as fontes imediatas seriam todas as demais. Isso é uma classificação que existe ainda, mas perdeu muito da sua força. Então, essa classificação de fontes imediatas e fontes imediatas já não tem grande aceitação na doutrina mais abalizada, mas por ela se entende que fontes imediatas seriam basicamente a lei, né? Ou seja, a norma legislada, porque seria a forma de validade a partir da qual todas as outras normas jurídicas deveriam ser produzidas. Esse é um conceito normativista que deixa de considerar alguns elementos, como sobretudo o princípio, que é a base fundante de uma comunidade jurídica. Então, como é que nós trataríamos o princípio? Ele é uma fonte imediata, já que o princípio não é formado dentro do Estado, o princípio é formado dentro da comunidade, da cultura jurídica. Existe, portanto, essa característica crítica aí desse conceito de fontes imediatas e fontes mediatas. Mas, se formos considerar essa característica, seriam fontes imediatas a lei. Fontes imediatas seriam os contratos, a sentença, o costume, os princípios, né? Enfim, é uma classificação um pouco controvertida. Fontes formais e fontes materiais também decorrem um pouco dela, mas já tem uma serventia maior, que as fontes formais são produzidas a partir de um procedimento, não é sempre procedimental. São a lei, o regulamento, a sentença. E as fontes materiais são aquelas que não precisam desse procedimento para existirem, como, por exemplo, o costume. E já que tratamos de costume, ele é, na verdade, a manifestação normativa de um comportamento reiterado e obrigatório de determinada comunidade. Então, o conceito de costume é exatamente isso, é um comportamento reiterado e obrigatório de determinada comunidade. O costume é classificado como secundum legem, praeter legem e contra legem. O costume secundum legem é aquele que tem por fim apenas
seguir o que já está na lei, né? O costume que ele, de algum modo, está no âmbito da própria incidência da norma jurídica legal. Já o costume praeter legem é aquele costume que visa a complementar o sentido da norma jurídica, da lei, não é? No caso aí. E o costume contra legem é o costume que vai de encontro à lei, não é? Então, o costume contra legem, ele disse que no Brasil não seria admitido, mas sempre que ele torna uma norma ineficaz, ele vai ser, de fato, vai passar a ser uma norma jurídica, né? Ou seja, se ele é capaz de revogar uma lei, ele passa a ter força dentro do ordenamento jurídico. E é o que o Hans Kelsen explicitamente afirma, que uma lei, quando perde a sua eficácia em decorrente de um costume que a revoga, essa lei, ela, de algum modo, cedeu espaço a esse costume contra legem, portanto, nessas situações, o costume contra legem prevaleceria. Problema das lacunas. Quando se fala de fonte do direito, se tem a noção de que há um nascedouro de toda a juridicidade, há um nascedouro do direito. E nós sabemos aquele princípio clássico que tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente facultado. Então, disso decorre uma seguinte consequência. O direito como um todo, ele é uma linguagem. É como se, assim, todas as palavras podem ser mencionadas no idioma português, não é? Então, tudo pode ser dito na nossa língua, mas, em determinadas circunstâncias, a palavra apropriada não é encontrada. Eu fiz essa analogia para afirmar que a lei, às vezes, ela pode ser lacunosa, mas o direito não. O direito como um todo, ele é o conjunto das relações jurídicas firmadas por uma cultura jurídica. Então, o direito não é lacunoso. A lei pode ser lacunosa porque a lei é uma previsão de palavras feitas por determinadas pessoas e não pelo conjunto de todos os membros da coletividade, e a própria estrutura da linguagem escrita, ela gera algumas lacunas. Então, a lei pode ser lacunosa, mas o sistema de direito é um sistema completo, né? O que o Hans Kelsen já afirmava como a completude do ordenamento jurídico. E as lacunas, elas podem ser classificadas como lacunas lógicas e lacunas axiológicas. As lacunas lógicas seriam aquelas lacunas quando há um defeito da compreensão da lei, ou seja, uma lei que trata de algumas situações e deixa outras assemelhadas fora, mas deveriam estar dentro. E a lacuna axiológica seria aquela marcada pelo juízo de valor do intérprete, ou seja, o intérprete considera que há algumas situações que, por justiça, deveriam ter sido contempladas pela norma e não foram. E essa solução das lacunas, elas partem para algumas categorias metodológicas, ou seja, quando se compreende a lei como lacunosa, nós vamos passar para alguns critérios de solução das lacunas. O primeiro deles é a analogia, não é? E quando se fala de analogia, existem dois tipos de analogia, são a analogia legis e a analogia iuris, né? A analogia legis, uma norma específica é utilizada para preencher e resolver um caso semelhante que não foi previsto na lei, ou seja, a lei foi lacunosa para um caso semelhante. Então se usa uma lei em vigor para um caso que é semelhante e adota-se para o caso semelhante que não estava contemplado por essa mesma lei. Já a analogia juris, ela se manifesta nos casos em que eu uso todo o sistema jurídico, ou seja, eu não uso uma lei específica para resolver o problema daquele caso. Às vezes eu vou buscar em outro ramo do direito, inclusive, a solução para o caso concreto. Existe um exemplo clássico de analogia iuris no direito brasileiro, que é exatamente a norma que passou a prever efeitos para a união estável. Antes da legalização da união estável, ela era tida como uma sociedade de fato, ou seja, a jurisprudência e a doutrina construíram os efeitos jurídicos da união estável, comparando-a como uma sociedade empresária que não foi registrada, ou seja, uma sociedade de fato. E para isso, incidir regras de partilha, né, divisão de bens e até de sucessões. Então, isso é um caso clássico de analogia iuris, ou seja, buscou-se em outro ramo do direito, ou seja, dentro do sistema, uma solução para preencher a lacuna que existia na lei. Quais são os requisitos para a aplicação de uma analogia? São 3.
inexistência de previsão legal para o caso concreto, semelhança entre o caso concreto e a hipótese legal. 3. Fundamentos lógico-jurídicos comuns. Então, quando eu afirmei aqui o exemplo de analogia iuris, nós notamos que não existia uma previsão legal para efeitos patrimoniais da união estável antes da sua legalização. E, além disso, existia uma semelhança entre o caso concreto e a hipótese legal, ou seja, um casal construiu um patrimônio comum com o esforço comum. Uma sociedade de fato, duas pessoas se reúnem, não se registram, constroem um patrimônio comum com esforço comum. Então existia uma similitude de situações entre a hipótese que existia normando, legislando sobre a sociedade de fato e o regime da união estável. E os fundamentos lógicos jurídicos comuns, ou seja, a vedação e enriquecimento sem causa, o princípio da previsibilidade, da segurança jurídica das relações, e isso permitiu, portanto, a aplicação da analogia. Então, não é todo caso concreto que eu posso aplicar a analogia, é preciso, portanto, que sejam atendidos esses 3 requisitos, volto a dizer, inexistência de previsão legal para o caso concreto, semelhança entre o caso concreto e a hipótese legal, e fundamentos lógicos jurídicos comuns. Outra forma de interpretação e construção jurídica relacionada às lacunas do direito é o que se chama de interpretação extensiva. Há alguns que compreendem que a interpretação extensiva não seria propriamente uma forma de comatação de lacunas, é uma forma de preenchimento de lacunas, mas apenas uma forma de dar ao texto uma extensão interpretativa que não precisa de uma analogia, ou seja, não precisa usar um caso semelhante, mas sim aproximar a linguagem. Por exemplo, uma lei que trata da permissão do transporte de gado bovino através de determinado tipo de caminhão, ou seja, um caminhão com determinadas características pode transportar gado bovino. Ora, então o produtor de suínos, que também tem umas características do caminhão semelhantes, não poderia, o produtor de cabras não poderia, então já que pode, é aquela regra do se pode para o mais, porque não pode para o menos. Então, isso é um caso clássico de interpretação extensiva, né? Se vale o mais, deve valer o menos. Pois bem, feita essa conceituação das formas de preenchimento das lacunas, vamos falar um pouco sobre regras e princípios. Como eu já afirmei há pouco, as regras são aquele conteúdo normativo que tem incidência ou não incidência muito bem definidas. Uma regra ou se aplica ou não se aplica. Por exemplo, a regra que proíbe o fumo em locais fechados, ela não se aplica em locais abertos. Em um local claramente aberto, ela não se aplica. Locais meio fechados, eu teria que me valer da interpretação extensiva para saber o que é um local meio fechado ou então da analogia. Já os princípios, eles se aplicam em todos os casos. O princípio, ele é permeável em toda a normatividade jurídica, ou seja, toda a norma jurídica, ela de algum modo veicula todos os princípios presentes na ordem jurídica. Então, os princípios, como centro do núcleo essencial da cultura jurídica de determinada comunidade, eles estão presentes em todas as relações e normas jurídicas, né? Ou seja, em todos os contratos, os princípios devem estar presentes nas relações de família, nas relações sucessórias, nas relações empresariais, no processo penal. Então, todos os princípios, que são poucos, né? A doutrina eventualmente confunde o que vem a ser princípios. Nós vamos notar que cada ramo do direito cria seus próprios princípios, mas princípios no sentido normativo, no sentido mais essencial do termo, é aquele tipo de norma que se aplica a todo o ordenamento jurídico. Então, eu não posso falar do princípio do poluidor-pagador que se aplica lá no direito ambiental, eu não posso aplicá-lo no direito de família. Mas é o princípio da liberdade, o princípio da igualdade entre os cônjuges, ele se aplica. O princípio da igualdade se aplica tanto entre os cônjuges, quanto nas relações de direito ambiental, quanto nas relações penais, quanto nas relações administrativas. Então, os princípios, no sentido mais
forte da palavra, são aqueles que atuam em todo o sistema de direito e não são regidos pela regra do tudo ou nada. Eles sempre estão presentes, em maior ou menor medida. Por isso é que a distinção entre o modo de solução entre conflitos e regras. O conflito entre regras tem um conjunto específico para dirimi-lo. Conflito entre regras. Adotamos os critérios da hierarquia, da cronologia e da especialidade. Da hierarquia, em geral, norma superior prevalece sobre norma inferior. Da temporalidade, norma posterior revoga norma anterior. E da especialidade, norma especial revoga norma geral. Há exceções? Sim. Quando a norma especial ela não colide diretamente com uma norma superior, ela pode prevalecer, ou seja, a norma especial às vezes poderá prevalecer sobre a norma superior. Outra espécie, quando existem normas dotadas de ultratividade, elas prevalecem, então, a norma anterior vai prevalecer sobre a posterior. E também quando há a retroatividade da lei, ou seja, existem casos em que a norma e a lei retroagem, então nós vamos notar que nesses casos a norma posterior ela vai reger tanto os casos futuros quanto casos pretéritos e, portanto, a norma posterior vai prevalecer tanto para o presente quanto para o passado. E, em alguns casos, a norma do passado vai valer para o presente. E já no que se refere às formas de solução de conflitos entre princípios, nós trataremos de ter em consideração a noção, que eu já há pouco mencionei, de que os princípios estão sempre orbitando em toda a cultura jurídica. Então, não existe âmbito em que os verdadeiros princípios jurídicos não estejam presentes. E esses verdadeiros princípios jurídicos são aqueles que valem para todo o ordenamento. Eles devem ser pesados. Então, a regra da adequação prática, não é? A regra da concordância prática, é a forma de resolução dos conflitos, que também se chama de regra da proporcionalidade, alguns chamam isso de princípio da proporcionalidade, que é exatamente o modo de compatibilizar a coexistência de princípios em determinado caso concreto. E como é que eu compatibilizo isso? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, quando está em jogo o princípio da liberdade e o princípio da segurança jurídica, eu preciso, antes de qualquer coisa, pesar naquele caso concreto se vale mais a liberdade ou a segurança jurídica, ou seja, se é necessário que prevaleça mais liberdade ou mais segurança jurídica. Na sequência, saber se a forma como vai prevalecer um deles é a mais adequada. E no terceiro momento, se a forma mais adequada ela também é proporcional. Então, se uma determinada regra proibitiva é estabelecida, por exemplo, a regra que proíbe a existência de crucifixos dentro das instituições públicas, por exemplo, nós teremos que saber se o princípio da liberdade de culto e o princípio da igualdade, ou seja, daqueles que não professam o mesmo culto, estão em choque, né? Nesse caso, pode estar e parecem estar em choque. Então, eu preciso saber se vale mais a regra da liberdade do culto ou a regra da igualdade, ou seja, já que não pode colocar o símbolo de todas as religiões, não coloca o de nenhum. A par disso, resolvida a questão sobre a necessidade da existência da prevalência de um sobre o outro, ou seja, se prevalecerá a igualdade, então, se for a regra de prevalecer a igualdade, nós vamos notar que depois nós teremos que ver a segunda forma de solução desse conflito, que é a adequação. A proibição é a forma mais adequada? Sim. É a forma mais proporcional, ou seja, é a forma que menos lesa a coletividade. Então, essas categorias serão essenciais para a análise do choque entre princípios no caso concreto. Então, nós notaremos que os princípios, eles, embora sejam relativos, eles têm peso. E o peso de cada princípio também deve ser levado em consideração. Há uma falsa impressão de que todos os princípios são relativos, então nenhum prevalece sobre o outro. Nem sempre é assim. Existem princípios em que eles terão predominância prima facie, né? O professor Gomes Canutilho usa exatamente essa expressão para dizer que alguns princípios terão prevalência prima facie.
E nesses casos de prevalência prima facie, nós teremos que ver que não é uma relatividade absoluta que rege a metodologia da forma de solução de conflitos entre princípios. É preciso saber como, em determinada coletividade, aqueles princípios se encontram organizados para saber em que casos um vai ter mais hierarquia do que outro na solução dos conflitos. Eu gostaria de falar também de 3 pontos que geralmente são trazidos ao tema quando se fala de conflitos entre normas, que são o diálogo entre as fontes e as regras de conflito na jurisprudência. O princípio do diálogo das fontes, ou regra do diálogo das fontes, ou doutrina do diálogo das fontes, ele prevê que, ao lado dos conflitos clássicos, os métodos clássicos de solução dos conflitos, que são o hierárquico, o cronológico e o da especialidade, existiria também a noção de diálogo das fontes. Isso se tornou popular no Brasil através da professora Cláudia Lima Marques, tratando do direito do consumidor, ao afirmar a professora que, considerando a necessidade da máxima efetividade das normas de proteção ao consumidor, quando o próprio Código do Consumidor não não provesse a tutela efetiva daqueles direitos ali protegidos, o intérprete deveria buscar dentro do sistema outras fontes com as quais dialogasse o sistema do consumidor para que se desse a máxima proteção àqueles direitos que são assegurados lá no Código de Defesa do Consumidor. Há alguns que criticam a noção de diálogo das fontes como uma novidade, afirmando que, na verdade, isso nada mais é do que uma regra de interpretação sistemática, não é? Seria muito mais um método de interpretação do que propriamente um novo critério de solução de conflitos entre normas. Feita essa colocação, gostaria de falar também de algumas regras relacionadas a conflitos em jurisprudência. O Brasil, aos poucos, tem se tornado um país de grande produção de direito jurisprudencial, ou seja, o peso da jurisprudência dentro da administração do direito brasileiro tem ganho uma importância crescente. E vem do direito norte-americano, que já é baseado no direito dos precedentes, algumas regras de solução dos conflitos entre princípios. E eu vou citar aqui 2, que são o distinguishment e o overruling. Essas 2 regras têm como finalidade estabelecer qual é o precedente que vai valer no caso concreto. O distinguishment é exatamente a distinção, né, em português, é exatamente a noção de que eu preciso analisar se determinado caso concreto está ou não de acordo com um precedente para aplicar o precedente ou não aplicá-lo. Seria o que se fala no Brasil de similitude fática. Nós vemos que a jurisprudência dos tribunais muitas vezes negam segmento a determinado recurso por dizer que não há similitude fática entre o caso concreto e a jurisprudência daquele tribunal. Ou seja, nesse caso haveria um conflito aparente e a forma de solução é o que se chama de distinguishment. Outra forma de solução entre precedentes é o que se chama de overruling, que é a superação do precedente, não é? Quando as cortes, a cultura jurídica entende que determinado precedente que já existia ele deve ser superado, então há um conflito aí entre a força do precedente e a realidade fática normativa atual, né? Ou seja, a evolução da compreensão das formas de solução daquele conflito, então se dá um choque entre o precedente e o novo precedente. Então, quando há um choque entre o velho precedente e o novo precedente, nós temos o overruling. Quando há um choque entre um precedente antigo e aquilo que ainda não é precedente, se dá o distinguishment. Nós falamos até agora, então, de toda essa relação entre as normas jurídicas entre si. Eu gostaria de falar um pouco agora da relação sistemática, ou seja, como as normas jurídicas se encontram adaptadas dentro do sistema de direito. Eu mencionei a importância dos princípios na formulação de toda a produção normativa de determinada comunidade jurídica. Disso decorre que a regra da pirâmide normativa kelseniana, embora seja magistral e tenha solucionado diversos casos ao longo da história e ainda sirva de forma prevalente, em alguns casos ela não se aplica com tamanha força como já aconteceu. Nos casos de precedentes, de interpretação constitucional, de controle de constitucionalidade, nós vamos notar
que a regra da hierarquia piramidal proposta por Hans Kelsen, tem uma força fundamental. Então, o direito seria uma pirâmide em cuja base estariam os atos normativos, os atos negócios jurídicos, e depois, na escala seguinte, precedentes jurisprudenciais, na escala seguinte, leis e tratados internacionais, seguidos da Constituição e da norma hipotética fundamental. A compreensão pós-positivista, a noção de que a cultura jurídica é um centro constante e histórico de produção de significados a respeito do conteúdo do efetivo das normas jurídicas, faz com que esse sistema que era piramidal, ele passe a ter o aspecto muito mais de um átomo, ou seja, um núcleo em torno do qual gravitam nuvens de normatividade. E esse núcleo seria exatamente e convergiria exatamente para os princípios. Então, é como se os princípios fizessem com que o próprio contrato, em determinadas situações, a forma como as pessoas passam a contratar, influenciasse a própria legislação e a própria jurisprudência, de modo que houvesse um diálogo circular entre todos os centros de produção normativa, de modo que, mesmo considerando a hierarquia superior dos princípios da Constituição e da legalidade, o sistema de direito hoje funcionasse muito mais na base dialética, como se houvesse um núcleo, que são os princípios do direito, e em torno dos quais gravitariam em maior e maior medida, dependendo da proximidade ou da distância em que estejam desse núcleo, os outros formatos normativos. Então, dentro desse núcleo estariam os princípios, próximos a ele estariam a Constituição, os precedentes vinculantes da Corte Constitucional, as leis, e os atos judiciais e depois chegando até os negócios jurídicos. Então haveria, na verdade, uma fórmula muito mais atomística em que esses níveis atômicos da normatividade disputariam em relação à proximidade desse centro, que a proximidade são os princípios, do que propriamente uma forma piramidal em que há escalas muito bem claras e definidas. Na verdade, há um diálogo entre todos os níveis de produção normativa, sempre influenciados pelos princípios. É como se os princípios fossem o núcleo de onde emanam energias que fazem construir todos os outros níveis de normatividade, e esses níveis, por sua vez, voltam atualizando o sentido dos princípios. Então, embora os princípios eles tenham aquela força normativa e aquela densidade normativa superiores, nós sabemos que a própria compreensão dos princípios ela muda ao longo do tempo, né? Então, falamos de mutação constitucional e até a própria compreensão de determinados princípios passa a ter um outro nível de exigência. O princípio da igualdade passou por diversos níveis de concretização. Então, na cultura norte-americana, por exemplo, nós temos aí o exemplo clássico do caso Brown versus Board of Education, que é exatamente o momento em que os norte-americanos entendem que a igualdade entre raças deve passar a valer como uma das dimensões do princípio da igualdade. Antigamente já valia o princípio da igualdade para os norte-americanos, mas a segregação racial também persistia. Hoje, nós falamos de ações afirmativas, então a noção de que o princípio da igualdade não é apenas manter todos iguais na medida em que a lei vale para todos. Então, alguns deverão ser incentivados com maior força pelo conjunto das ações do sistema de direito para que essa igualdade material se encontre. Então, a noção de ações afirmativas é uma nova abordagem do princípio da igualdade, que vem exatamente desses influxos das camadas mais distantes do núcleo duro dos princípios e conseguem atualizá-los. Claro que isso é um processo histórico, mas é importante que nós também tenhamos essa clareza no que se refere ao sentido da expressão princípios e à sua força no que se refere à nova face desse ordenamento jurídico. Então, a noção de completude do ordenamento jurídico não está mais meramente na sequência escalonada de uma pirâmide, mas sim num diálogo constante, baseado e sempre inspirado em princípios, mas esses mesmos princípios são eles atualizados historicamente pela ressignificação das relações humanas.
Por fim, eu gostaria de tratar de outro tema importante que diz respeito à diferença entre direito e moral. Comumente essa questão é ventilada e é preciso ter uma clareza para uma resposta mais segura. Eu peço de empréstimo aqui a conceituação do professor Miguel Reale, que é bem direta a respeito das diferenças. Vamos lá. O direito, ele é bilateral e atributivo, ou seja, o direito ele é sempre uma relação bilateral e ele atribui condutas ao outro. O direito vive da atribuição de condutas, então ele é bilateral e atributivo. A moral, ela é meramente bilateral. Eu não preciso atribuir condutas para que a moral exista. A moral, ela é um código de condutas, né? Ela é um código do que é certo e do que é errado, mas eu não tenho obrigações morais. Ninguém tem uma obrigação moral, ninguém tem um dever moral de me prestar determinada conduta ou observar determinada coisa. Se determinado comportamento não é observado, a moral sanciona ao seu modo, mas ela não é uma sanção bilateral organizada como é a sanção no direito. Então o direito é bilateral e atributivo, a moral meramente bilateral. O direito visa a exterioridade do ato a partir da intenção, ou seja, para o direito o importante é saber se o ato causou dano ou gerou perigo, ou seja, se houve lesão ou ameaça a direito. O importante do direito é assegurar o exercício dos direitos. Para tanto, basta saber se houve lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Essa é a base da relação jurídica. E já a moral, ela se preocupa muito mais com a intenção do ato do que com a sua exterioridade. A moral pensa muito mais nas convicções do que propriamente na conduta que foi levada a efeito. Então ela parte da interioridade para a exterioridade, então, enquanto que o direito parte do exterior para o interior. O direito é heterônomo. Sempre é uma relação jurídica, sempre existem sujeitos identificados, por isso que ele é atributivo e por isso que ele é heterônomo. Eu sempre identifico os sujeitos da relação jurídica. Eles são identificados ou identificáveis. Já a moral, ela é totalmente autônoma. Eu não sou capaz de identificar quais são os sujeitos da moral. A moral é uma forma de código coletivo, mas que ela pode valer num caso, pode não valer no outro. Ela oscila em determinadas comunidades, determinados grupos sociais. E o direito não. O direito vai ser sempre aplicado a toda uma coletividade, exatamente por conta da sua heteronomia. O direito, por conta disso, também é coercível. O direito ele tem uma obrigatoriedade. A moral não. A moral, determinado comportamento contrário à lealdade das amizades, pode ser punido moralmente, pode não ser punido, pode ser meramente perdoado, enquanto que o direito não. O direito, os órgãos de produção do direito estão obrigados a exatamente estabelecer a consequência jurídica no caso de descumprimento, o que não existe na moral. O direito é especificamente pré-determinado, como eu já disse, as relações jurídicas são claras, eu sei o conteúdo das relações jurídicas previamente. A moral não. A moral eu sei em tese, não é? Ou seja, o que é lealdade, o que é fidelidade, varia a depender do nível e do código social de cada grupo. Então, ele é difusamente pré-determinado. A moral é difusamente pré-determinada, enquanto o direito é absolutamente pré-determinado. Por fim, o direito visa aos valores de convivência. O direito quer que o convívio social aconteça da forma mais harmônica possível, exatamente assegurando o exercício dos direitos, evitando o risco de lesão ou a lesão aos bens jurídicos. A moral, ela visa muito mais os valores do bem individual, ou seja, são as regras do bem viver, não é do bem conviver, como se o direito fosse as regras do bem conviver e a moral as regras do bem viver. Então, fazendo a recapitulação. O direito bilateral atributivo, moral bilateral. O direito visa a exterioridade, a moral visa a intenção. O direito é heterônomo, a moral é nunca heterônoma. O direito é coercível, a moral incoercível. O direito é especificamente pré-determinado, a moral difusamente pré-determinada. O direito visa os valores da convivência, a moral visa aos valores interiores, os valores do bem viver.
Essa é uma conceituação muito detalhada e, por isso, muito mais firme do que aquela mera noção de que o direito é heteronomia, moral, autonomia. Isso não diz tudo, não diz tudo a respeito da distinção entre os fenômenos, justamente porque a moral tem outras características que podem fazer uma distinção mais nítida. Por isso que sugerimos a adoção desses critérios do professor Miguel Reale. Na próxima aula, na sequência, nós falaremos sobre interpretação jurídica, silogismo, daremos um conceito de direito e falaremos das teorias da linguagem. Até já!